Com as bênçãos de Deus, damos início à 48ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Eu solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Solicito a vereadora doutora Ana Paula a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, aproveitando, que se faça também a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 105. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloque em discussão a ata da 47ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de março de 2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 47ª sessão ordinária. Coloque em discussão a ata da 46ª sessão extraordinária, realizada em 24 de março de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 46ª sessão extraordinária. Coloque em discussão a ata da 47ª sessão extraordinária, realizado no dia 24 de março de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 47ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1/2014, que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 95 da Lei Orgânica do Município. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 83/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lisboa de Souza, ocorrida dia 30 de março de 2014. Alumínio, 31 de março, Renato Watanabe, vereador. Quero aproveitar a oportunidade de solicitar também que seja respeitado o minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Nelson de Oliveira, ocorrido no dia 28 de março, no município de Alumínio. Façamos, portanto, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Lisboa de Souza e do senhor Nelson de Oliveira. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 71/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que esse vereador esteve presente em algumas localidades do município e constatou a necessidade de ser implantada uma travessa interligando as ruas Floriano Vieira, altura do número 850, com a rua Rio Grande do Sul, altura do número 933. Considerando que a implantação dessa viela será de extrema utilidade para os moradores do local, pois os mesmos precisam transitar por este local, onde existem muitos obstáculos, incluindo buracos e pedras, sendo que no período noturno se agrava mais com a ausência da iluminação. Diante do exposto, aqui requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe planejamento para que seja implantada uma travessa no local citado? 2. Se positivo, para quando está prevista a obra? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 25 de março de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 72/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a pista de caminhada João Lopes de Meira encontra-se em estado degradante e sem iluminação. Considerando que a pista de caminhada citada é um dos locais que possibilita essa prática, mas o abandono que o poder público deu a esse local fez com que reduzisse enormemente o número de usuários, principalmente aqueles que utilizavam durante o horário noturno.
Considerando que uma das justificativas do Executivo quanto à falta de iluminação é o constante furto dos cabos de energia elétrica e a falta de segurança no local, impossibilitando assim novo investimento em iluminação, devido ao risco de furto. Considerando que grandes empresas como Telefônica e CPFL encontraram como uma das soluções para evitar esse tipo de furto, utilizando a rede aérea ao invés da rede subterrânea, uma vez que enfrentavam o mesmo problema que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado pelo cientista, senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Executivo Municipal tem alguma política pública voltada para a prática da atividade física em todas as faixas etárias, ajudando assim a dar melhor qualidade de vida aos nossos munícipes? Qual? 2. O Executivo Municipal irá realizar os melhoramentos na pista de caminhada João Lopes de Meira, como também a manutenção na iluminação, mudando a rede subterrânea para a rede aérea, diminuindo assim o risco de novos furtos e permitindo a prática da atividade física também em horário noturno? Sala das Sessões, 25 de março de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 73/2014. Considerando que a principal função do vereador é fiscalizar, considerando que há informações sobre furtos de peças de veículo no antigo transporte no Briquituba, considerando que esse vereador que subscreve quer informações sobre o furto que ocorreu no antigo transporte no Briquituba, de peças como caçamba de caminhão, um pistão, 2 roldeiros e um diferencial, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Foi aberto o boletim de ocorrência? 2. Se sim, enviar cópia, se não, por quê? 4. Quem é responsável pela guarda patrimonial? 5. No dia do furto, tinha algum guarda no referido local? 6. Se não, por quê? 7. Será aberta alguma sindicância para apurar os fatos? 8. Já ocorreu furtos anteriores de peças em veículos no antigo transporte? 9. Se sim, enviar cópia do boletim de ocorrência. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 25 de março de 2014, Beto, vereador. Requerimento 74/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o terreno situado na esquina entre a rua Floriano Vieira e rua Lagoas, bairro Jardim Progresso, em frente à Escola Honorina, há tempos encontra-se abandonado e com mato, conforme foto. Considerando que no referido terreno há uma casa abandonada que pode ser usada para diversos ilícitos. Considerando que o acúmulo de mato favorece a proliferação de animais peçonhentos, o que pode causar perigo aos moradores da citada rua. E lembrando que o terreno encontra-se em frente à Escola Honorina. Requer ao mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. A prefeitura já realizou notificação ao proprietário? 2. Se negativo, a prefeitura pretende notificar o proprietário? 3. Se positivo, a prefeitura irá limpar o referido terreno e mandar a conta ao proprietário? 4. Quem é o proprietário do referido terreno? 5. A data prevista para a realização da limpeza do terreno? 6. Se positivo, quando? 7. Se negativo, qual o motivo para não fazer a limpeza do terreno? Sala das Sessões, 26 de março, Eduardo Bosco, com anexos. Requerimento 75/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há muito tempo existe o anseio dos moradores do bairro Alto Itararé com relação à contratação do serviço SPEED de conexão à internet, considerando que existem muitas crianças e jovens do bairro citado que necessitam desse tipo de serviço de banda larga para que possam fazer pesquisas e trabalhos escolares, é que requer ao mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a empresa Vivo Telefônica solicitando informações quanto à possibilidade de instalação de equipamento denominado mini DSLAM ou equivalente na caixa de telefone do bairro Alto Itararé, para que a população possa utilizar os serviços do SPEED. Sala das Sessões, 26 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 76/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Fundação Procon foi o primeiro órgão a implementar o programa de municipalização da defesa do consumidor no Brasil, símbolo de respeito e dedicação aos cidadãos. Considerando que vários munícipes têm solicitado a criação do PROCON em nosso município, para que esse também possa executar uma política de proteção aos consumidores aqui residentes. Considerando-se de grande interesse para a comunidade, visto que o custo da prefeitura junto ao órgão PROCON é mínimo, revertendo em benefício para o munícipe e também para o governo local. Considerando que a instalação do PROCON em nossa cidade, poderíamos prestar auxílio a diversos munícipes com relação ao atendimento básico, Código de Defesa do Consumidor, fiscalização e outros assuntos específicos, como orçamento doméstico, consórcios, responsabilidades do fornecedor, dentre outros tipos, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade da Prefeitura Municipal de Alumínio efetuar convênio com a Fundação Procon São Paulo para a criação do PROCON em nosso município? 2.
Em caso positivo, para quando seria realizada essa solicitação? 3. Se negativo, por qual motivo? Sala das Sessões, 26 de março de 2014, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 77/2014. Considerando que os moradores do bairro Itararé, Alto de Itararé, Areia Branca e adjacências constantemente reivindicam a instalação de uma torre de transmissão de sinal para telefonia celular. Considerando que a deficiência no funcionalismo de aparelhos celulares causa sérios transtornos aos usuários, pois na hora que mais necessitam, principalmente em caso de emergência, a ausência de sinal nessa localidade. Considerando que, passados alguns anos, a viabilização da tão esperada torre ainda não foi concluída e as reclamações aumentam, já que os moradores não conseguem usufruir do direito ao acesso à telefonia celular, a que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a empresa operadora de telefonia celular Vivo, Claro, TIM e Oi, solicitando as seguintes informações. 1. Existe em andamento processo interno referente à instalação de torre de retransmissão de sinal na região supracitada? 2. Existe previsão com relação à instalação da torre? 3. Em caso negativo, qual o motivo que impede a concretização dessa solicitação? Sala das Sessões, 26 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 78/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Vivo Telefônica já implantou no município o sistema Vivo Speed para acesso à internet com custo reduzido. Considerando que os moradores de alguns bairros da cidade já contam com esse serviço e mostram-se satisfeitos. Considerando que é de interesse dos moradores dos bairros rurais da cidade também ter acesso ao Speed. Considerando a grande decepção desses moradores, pois não são atendidos, uma vez que a cidade já possui o sistema que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado Vivo Telefônica, para que estude a possibilidade de implantação do sistema Speed nos bairros rurais do município e responda as seguintes indagações. 1. Qual a possibilidade de instalação do sistema Speed nos bairros rurais? 2. Se positivo, quando poderá ser realizada essa implantação? 3. Se negativo, quais os motivos técnicos que impedem a instalação do Speed nos bairros rurais? Sala das Sessões, 26 de março, Renato Watanabe, vereador. Requerimento 79/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. À vista de que trata o parágrafo único do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, com a seguinte redação. Artigo 94. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. 1. Pela natureza. 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos esses bens municipais. Diante disso, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito solicitando envia de cópia do arquivo de escrituração patrimonial com os bens existentes que constam do inventário de todos os bens patrimoniais. Sala das Sessões, 27 de março, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento 80/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações das pessoas que utilizam o posto de saúde e o setor de atendimento mental, quanto ao estado precário que se encontra a limpeza, considerando que, em conjunto com tal reclamação, também fomos informados da falta de papel higiênico nos banheiros do local. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. A possibilidade de realização de faxina regular no local indicado acima, bem como o abastecimento de papel higiênico em seus banheiros. 2. Em caso negativa, favor especificar o motivo. Sala das Sessões, 28 de março de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 81/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a falta de iluminação pública no final da estrada Horácio Lourenço até o bairro Colina Verde, considerando que a falta de iluminação agrava a falta de transporte, considerando que a falta de iluminação agravada com a falta de transporte público no local, coloca os moradores daquela região em perigo de serem vitimados por ações de meliantes, pois têm que se deslocar a pé pelo ermo escuro em que se encontra a estrada. Requeiro a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal e também a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região Itumairim, que é a Serim, para que prestem as seguintes informações. 1. A possibilidade de ação conjunta entre a Prefeitura e a Serim de providenciar a instalação de iluminação pública na estrada Horácio Lourenço, no território que compete às cidades de Alumínio e Mairim, até o bairro Colina Verde. 2. Se sim, qual a provisão para a implantação de iluminação pública nesse local? 3. Se negativo, favor especificar o motivo. Da Serim, o envio do orçamento para a implantação de iluminação pública no referido local. Sala das Sessões, 28 de março de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 82/2014. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que essa Casa de Leis, na presente legislatura, não foi informada
oficialmente do andamento de diversos convênios celebrados pelo município com os demais órgãos públicos. Considerando que somos cobrados nas ruas pelos munícipes e o vereador necessita de algumas informações para o cumprimento das suas atribuições, principalmente a de fiscalização dos atos do Executivo, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quais os convênios celebrados pelo município desde janeiro de 2013 até a presente data? 2. Quanto o município já contribuiu financeiramente para cada um desses convênios? 3. Como está o andamento de cada um desses convênios? 4. Quais as empresas ou pessoas que foram contratadas para a realização desses convênios? 5. Quais os recursos arrecadados por intermédio dos convênios, sejam federais ou estaduais, no ano 2013 e 2014? 6. De onde foram aplicados esses recursos e de que forma? Quais as áreas atendidas? Sala das Sessões, 28 de março de 2014. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 50/2014. Solicita a construção de calçada nas margens da estrada Horácio Lourenço. Doutora Ana Paula, vereadora. Indicação 51/2014. Solicita a limpeza nas bocas de lobos existentes na rua Daniel Mendes, à frente à viela número 4, na Vila Brasilina. Doutora Ana Paula, vereadora. Lidos. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito a vereadora doutora Ana Paula para fazer uso da palavra por 15 minutos com a parte. Boa noite, nobres colegas vereadores, plateia que nos assistem e internautas que nos assistem. Eu estou aqui hoje para falar de um tema que a gente vem debatido bastante nas sessões, que é a questão da saúde. Nós temos falado aqui da falta de medicamento, nós temos falado da falta de higiene nos locais, falta inclusive até de papel higiênico para as pessoas possam utilizar o banheiro. E agora nós estamos aqui nos deparando com problemas no pronto atendimento. O que acontece? Há tempos a gente vem tendo notícia de que no pronto atendimento faltam equipamentos. O desfibrilador, que é um equipamento utilizado no caso que a pessoa chegue precisando ser reanimada, é um equipamento primordial que tem que ter no PA. O que acontece? Lá no livro, se nós solicitarmos lá, que eu vi escrito, enquanto esse desfibrilador estava quebrado, a instrução que tinha lá é que se o paciente chegasse e precisasse ser desfibrilado, ele teria que ser removido para São Roque. Então pensem, se a pessoa chega ali morrendo, como é que vai ser transferido para São Roque para desfibrilar em São Roque? Então, assim, são coisas inadmissíveis. E o que acontece? Os médicos que estão lá, os médicos concursados que trabalham, eles cobram a administração. Precisa do desfibrilador. Eu vi a pá do desfibrilador, cheia de pelo, que não tinha aderência nenhuma mais. Entendeu? Então, o que acontece? Precisa, eles cobram. E agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo um movimento, na minha opinião, de represália da prefeitura para com os médicos. Porque esses médicos concursados foram notificados que eles trabalham no período noturno e que a partir desse mês eles vão ter que trabalhar no período da manhã. Vejam, eles têm compromisso em outras prefeituras. Muitos são concursados em outras prefeituras, porque eles podem ter mais de um emprego, ou trabalham nos seus consultórios, ou têm outras atividades. Eles estão exercendo há 10, 15, 20 anos nesse horário. Então, peraí, então não podemos falar, a gente tem que ficar quieto, tem que ver que não tem desfibrilador, deixar a pessoa ter uma parada lá e vir a óbito e não falar. Nós não podemos falar. Esse é o questionamento. Então, gente, é saúde. Eu peço, prefeito, como sempre tenho pedido aqui, em relação à saúde, precisa ter atendimento a essas pessoas. Não importa se você tem Unimed, se você tem Mediplan, o que você tem. Se você tiver alguma coisa aqui, é lá no pronto-socorro que você vai parar. Seja você, seu filho, seu pai. Não tem outra escapatória. Nós precisamos ter um atendimento que seja viável, que seja compatível, que seja digno. Uma outra coisa que aconteceu. Chegou o paciente lá, precisava ser entubado. O médico entubou. O que aconteceu? Não tinha respirador. O que eles fizeram? Tem um equipamento que chama ambu, que é na mão, que você tem que ficar pressionando, e o médico e as enfermeiras ficavam revezando para poder passar a noite com aquele paciente ali. Sabe? Será que, gente, é saúde, é pedir muito.
Não tem orçamento, mas vai ter orçamento para aumentar os médicos lá, porque a hora que esses concursados pedirem conta, vai ter que contratar. Não vai ter que aumentar o número de médicos da empresa terceirizada? Então, tem coisas que eu não consigo entender. Eu não sei se os outros vereadores aqui dessa casa, eu não entendo. Acho que a minha inteligência, acho que eu sou desprovida de inteligência. Porque eu não consigo entender. Se você vai contratar, você paga uma pessoa de sobreaviso num contrato de terceirização, que ela vai ficar na casa dela ganhando. E numa escala, tem lá, que são sempre os mesmos médicos que estão de plantão. Se ele não vem, ele ganha como? Se não for chamado, ele ganha como? Em casa, dormindo. A ponto que se um médico precisar sair numa urgência para levar um paciente numa vaga zero, que a gente sabe que tem que enfiar na ambulância e sair para pegar vaga em outro lugar, para pegar vaga no regional, para pegar vaga em qualquer lugar, ele tem que sair, ele tem que arriscar com o paciente dentro da ambulância. E aí não tem um médico para ficar lá. E aí vai chamar esse médico da terceirizada que está dormindo, até ele chegar aqui vai dar tempo? Entendeu? Então, assim, a justificativa da prefeitura para mudar os médicos é a questão exatamente financeira, né? Ela fala que vai reduzir. Como que ela vai reduzir? Se ela vai ter que contratar os médicos da terceirizada, que vão ganhar muito mais do que os médicos que estão lá. Então, assim, eu acho isso inadmissível. E eu falo mesmo que eu acho isso uma atitude mesquinha, entendeu? Mesquinha, vingativa. Porque eu não acredito que isso não tem fundamento que seja para redução de custos, porque vão ter que colocar outro profissional lá, vão ter que colocar o profissional da terceirizada. Quer dizer, vai aumentar o contrato da terceirizada, vai aumentar o ganho da terceirizada. E o médico que está lá há 10, 15, 20 anos atendendo, que tem experiência, porque pronto atendimento não é brincadeira. É gente infartada, gente AVCzando. Entendeu? Não é consulta de posto de saúde, que chega lá, estou com dor de cabeça, dor de garganta. O cara está morrendo muitas vezes. Entendeu? O assunto é sério. E o que acontece? Nessas terceirizadas nós já vimos, nós já conversamos sobre isso aqui, até numa CPI que nós fizemos da outra empresa, a grande maioria são jovens recém-formados, que não sabem atender, que estão começando. E esses experientes, médicos bons que estão lá, o que está acontecendo? Estão sendo notificados a mudar de horário para quê? Para que eles peçam a conta. E aí terceiriza tudo. Entendeu? Então, eu peço, sabe? Eu peço ao prefeito. Hoje, sinceramente, eu tentei falar com ele. Eu queria falar pessoalmente isso para ele, queria saber se ele tem conhecimento disso. Né? Se ele tem conhecimento do que está se passando. Se ele sabe que isso está acontecendo no município. Porque a obrigação dele é saber. Eu gostaria de saber se ele sabe e se ele concorda com isso. Então, assim, eu peço que, efetivamente, se olhe para o lado humano, se olhe para a saúde do município, se pare de picuinha, entendeu? Da lei do retorno, você fez, eu vou fazer também. Né? Precisa parar com isso e pensar nessas pessoas, porque amanhã pode ser o prefeito, pode ser a família dele, pode ser a minha família, pode ser a família dos vereadores, que precise de um médico lá para atender uma emergência, um médico capacitado que faça efetivamente uma desfibrilação, com o desfibrilador funcionando, né? Que tenha que entubar e que tenha um respirador lá. Então, eu peço isso, e amanhã, eu gostaria até de falar isso para os internautas que nos assistem. Amanhã esses médicos, eles vão assumir eles foram notificados que a partir de amanhã eles não podem mais trabalhar à noite. Eles vão lá no plantão, né? Então eu queria dizer isso à população, que até que queira ir lá para se certificar dessa situação. Eles vão assumir o plantão e a gente vai verificar se a prefeitura vai deixar que eles assumam o plantão ou não. Qual vai ser a atitude da prefeitura nesse caso? Né? Será que ela vai repensar isso ou não? É desse jeito mesmo, é assim, eu mando, eu faço e desfaço. Então, eu queria pedir o apoio de todos vocês nessa questão,
né, para que a gente possa efetivamente ter uma saúde mais decente aqui no município. Porque não são inúmeros os nossos requerimentos, não só meus, como de outros vereadores nesse sentido. São essas minhas considerações. Obrigada. Passaremos agora a ouvir o vereador Eduardo Bosco por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, uma boa noite. Se tratando de saúde, não tem como não vir aqui falar. Nos deixa indignado aí a questão que está acontecendo com os médicos, que lá estão há mais de 15 anos, 20 anos, trabalhando naquele mesmo horário, prestando ótimo serviço. Também não posso deixar de dizer aqui dos excelentes médicos que eu tive o prazer de conhecer com a empresa terceirizada. Então, assim, os médicos da empresa terceirizada, mesmo sendo médicos que têm pouco tempo de serviço, prestam um ótimo serviço à comunidade. Isso eu tenho que dizer, doutora, porque passando por lá esses dias, fui atendido até por uma doutora chamada doutora Paola, uma médica muito excelente, uma médica excelente, mas não justifica a questão do prefeito municipal modificar o horário dos médicos concursados. Sabemos que o prefeito municipal, não sei nem se ele sabe, né, como já se disse aqui, eu acho que isso aí é coisa do prefeito Valdir, né, do senhor Paulo Pimenta, que está à frente da administração da saúde, mas imagino que o prefeito nem saiba disso. Mas isso, pelo que a gente se escuta por aí, é para forçar os médicos concursados a pedir a conta para contratarem mais médicos pela empresa terceirizada. E esses médicos concursados que há 15 anos trabalham sempre no horário noturno e com certeza têm prestado outros concursos e trabalham em outra cidade no horário diurno, será que essa outra cidade vai ser obrigada a mudá-lo de plantão porque a Alumínio não respeitou o seu horário em outras cidades? Se tratando de saúde, temos a questão lá dos motoristas. Antigamente era 3 motoristas por plantão. Hoje o senhor Paulo Pimenta achou que é demais, tirou 3, deixou 2. Tem dia que tem emergências para Sorocaba, tem que ir 2 motoristas, e já houve caso de enfermeiro ter que sair com a ambulância para atender caso de esfaqueamento porque não tinha motorista, porque os 2 estavam para Sorocaba, porque ele acha que é demais 3 motoristas no plantão. Então você fica indignado porque você percebe, né, o desinteresse da administração municipal pela saúde, pela população. O diretor de administração ainda tem a capacidade de dizer que vai reformar o centro cirúrgico do PA, sendo que nem o básico, que é remédio, que é os médicos, eles não estão fazendo. Já vai aí para 3 anos que os médicos não recebem aumento, como o funcionário público também não recebe aumento, e nós vamos falar em reforma do centro cirúrgico. Vamos comprar o desfibrilador, como a doutora falou, o respirador, que são equipamentos de emergência que se precisa. Você acha que uma pessoa chegando lá com infarto, precisando do respirador, um desfibrilador, vai aguentar esperar uma transferência para São Roque? Isso nos deixa indignados. A saúde do município, a cada dia que passa, a gente percebe, está se acabando, e ao invés de tentarem melhorar, por causa de picuinhas, muitas vezes com um médico só, né, acaba se deixando a população ainda mais indignada. Mas, mudando de assunto, nós estivemos aí cobrando com relação à limpeza da cidade, né? E tivemos a notícia aí de que a limpeza da cidade agora ficou por conta só dos funcionários. Nós sabemos que os funcionários fazem o que podem, mas são poucos. E eu acho que daqui uns dias, dependendo de como ficar, vai ter que colocar uma placa de área de preservação ambiental na cidade inteira, porque não tem como se andar mais na cidade. No Progresso, o mato, todas as calçadas, Sociedade Amigos de Bairros. Esses dias a população teve que fazer um mutirão para limpar, porque estava saindo bichos lá, cobra, caranguejos, e lá no Lidel também, Granja Modelo, uma grande reclamação. Sociedade Amigos de Bairro da Granja Modelo, hoje a dona Francisca me procurou,
falta pintura, falta limpeza, falta cortar grama, falta colocar tela, e ela veio na prefeitura, a única coisa que eles falam que é falta de orçamento. É sempre falta de orçamento, e enquanto isso a população vai pagando por isso. Mas nós estamos aí, vamos nos unirmos, amanhã estaremos lá no PA, no horário que os médicos forem assumir, estaremos lá porque nós vamos lutar, com certeza, todos nós iremos lutar para que o prefeito, se realmente foi ele que assinou esse comunicado, que ele volte atrás e veja que realmente os médicos que lá estão há 15 anos trabalhando não podem ser prejudicados por picuinhas por causa de um ou outro. São só essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Passemos agora a palavra do vereador Alexandre Amaral, por 15 minutos com a parte. Uma boa noite a todos, boa noite a todas, senhores vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham aí pela rede mundial de computadores. Evidentemente que, ao meio dessas calorosas discussões, a gente não poderia deixar aqui de esquecer que o nosso município completa aí 21 anos de emancipação político-administrativa. E 21 anos, se a gente fizer um paralelo com a vida do homem, e quem advoga na área da família é uma pergunta muito comum, porque assim, as pessoas sempre perguntam, até os 18 anos, eu tenho que pagar pensão até os 18, ou até os 18 anos, ou até os 21 anos de idade? E a pergunta é justamente para quê? Para saber aquele momento onde se corta, onde a pessoa se corta aquele vínculo de necessidade, é a partir de onde a pessoa ela passa a ter condições, se presume que aos 21 anos ela tenha condições de caminhar com as próprias pernas, E nesse paralelo, a gente não pode esquecer que a cidade de Alumínio, nessa data que evidentemente, embora a gente sempre falou, não precisa de grandes festas para se fazer, não pode se passar em branco. E a Câmara está fazendo aqui o papel dela com a sessão solene, fazendo o papel dela de homenagear aqui aqueles aluminenses que se destacaram ao longo dos anos aqui na história da nossa cidade. Mas nós não podemos esquecer, nessa data, de um fato, e eu vou entrar aqui, não é para defender nada do que foi dito aqui, não, para ser contrário ao que foi dito, até porque eu apoio aqui as palavras dos colegas vereadores. Eu me recordo aqui de alguns vereadores que passaram aqui na legislatura passada, e citar aqui uma pessoa que a gente sempre lembra dele, o professor Jaime, que falava justamente, olha gente, o sinal amarelo para nosso município acendeu. E quando a gente estava terminando aquela legislatura, a gente viu que o amarelo, a gente ainda se tentou, a administração passada, quando vai passar o amarelo, dá aquela acelerada para tentar passar, mas acabou acendendo o vermelho. Hoje, é fato, a cidade de Alumínio hoje enfrenta um grande problema de arrecadação. Um grande problema, a gente sabe aqui, não é o assunto de hoje, decorrente da falta até de políticas públicas no passado que poderiam ter mantido uma arrecadação melhor, tal como o Araçariguama, que já foi citado, mas infelizmente se optou na época de se colocar os ovos numa cesta só, e essa cesta ela tá difícil de equilibrá-la. E enfim, hoje a realidade nesses 21 anos aí, que a gente tem que refletir que a situação de Alumínio não é mais um município rico. Alumínio talvez tenha a menor arrecadação da região hoje, E isso precisa ser trabalhado a longo plano, Como disse os vereadores, a gente fica indignado e a gente tem que participar para que a gente possa corrigir, e a gente sabe que essa correção ela não vem do dia para a noite, ela vem a longo prazo. Então, nessa data, nesses 21 anos, eu, evidentemente, como eu disse, sem querer defender aqui as atitudes aqui que estão correndo, mas assim, eu acho que é um fator que tem que ser ponderado, A cidade de Alumínio hoje, ela passa por um problema difícil, mas ela passa por um problema difícil de que quem se candidatou tanto ao cargo do executivo quanto ao cargo do legislativo sabiam das dificuldades que iam ser enfrentadas. Então, hoje, da forma como está, aqui os colegas aqui, o vereador Eduardo Bosco, aqui que foram presidentes recentemente, sabem justamente das dificuldades, como é fácil se trabalhar quando se tem um orçamento bom e quanto é difícil trabalhar
quando se tem um orçamento ruim. Então, nesses 21 anos, o que a gente deixa, a mensagem é de se refletir sobre essa necessidade. É da gente estar transmitindo para as pessoas. Às vezes é fácil, né? Olha, não tem isso, não tem aquilo, mas hoje é um reflexo que se sente em razão dessa dificuldade toda. Só que essa dificuldade toda, ela não pode ser usada como muleta, né? Tal como as dívidas do passado, ela não pode a gente ficar batendo nessa mesma tecla sempre, e deixar acontecer muitas coisas, como aqui foi falado, né, que é difícil alguém convencer a gente que deveria ser de uma forma diferente. Então, nesses 21 anos aí, o presente que a gente está recebendo, né, é uma obra que o vereador Renatinho conversava comigo, por exemplo, no Itararé, uma obra que está lá 1 mês, as pessoas estão vivendo ali com um buraco gigantesco na frente da casa, muitos com dificuldades de saírem. O cara não tem um prazer, às vezes, de ter um carro limpo, de limpar um carro, por exemplo, e ir lá para o bairro que ele mora, porque está pior do que a estrada que não tem asfalto. Então, assim, a questão da saúde, a gente entende perfeitamente a situação da queda do orçamento. Eu entendo. O que a gente não consegue entender e não consegue justificar para a população é a questão da falta, por exemplo, por que o pronto-socorro de alumínio, por exemplo, tem apenas um médico no plantão noturno? Então, se o médico precisar se ausentar para atender uma ocorrência, levar um paciente no hospital regional, nós não temos outro médico. Estatística a gente sabe que funciona, mas quando se fala em vida, quando se fala em saúde, pode se furar, pode se cair na exceção da estatística, e nem sempre dá certo. Por quê? Porque não é uma ciência perfeita. A matemática é perfeita, mas a saúde do ser humano não é. A necessidade das pessoas de utilizar o pronto-socorro não é. Então a gente fica muito preocupado, né, da queda da arrecadação existir, é um fato, mas eu também não compartilho desse entendimento, por exemplo, que as coisas devam ser tratadas a ferro e fogo, né? E isso aí, como está sendo feito, como aqui também, já tive problemas lá, já teve requerimento nessa casa aqui de negativa de atendimento para paciente, mas as coisas você não pune todos para excluir quem está errado. Você tem outros meios para você justificar uma conduta dessa, de punir aquele profissional, às vezes, que foi denunciado, ou profissional que foi citado em alguma coisa. E não simplesmente do dia para a noite, achar que as pessoas não têm compromisso, que as pessoas não planejam as suas vidas, e que as pessoas não têm necessidade. O médico que vem trabalhar aqui em alumínio, ele vem trabalhar porque ele precisa. Ele pode gostar de medicina, mas ele vem porque ele precisa. E, quer dizer, ele constrói a vida dele toda dentro de um contexto, e aí vem alguém sem experiência nenhuma na área da saúde, sem experiência nenhuma. Foi dito aqui no passado até, né, que para o negócio funcionar tinha que deixar ele longe, porque senão não funcionava. E aí vem, olha, vamos lá do dia para a noite, vai fazer isso que vai resolver a saúde. A saúde de alumínio, ao meu ver, não se resolve mexendo na questão dos médicos. Até a gente defende aqui até a possibilidade, já foi sugerido para o prefeito, até de um aumento para se igualar o plantão. Hoje a gente sabe das dificuldades do profissional da área de medicina para se ter. Então, assim, eu acho que as coisas, vamos punir porque teve problema com o médico. Teve problema com o médico A. E o médico B, C, o D, o João, o Pedro, enfim. O problema da saúde de alumínio não se resolve. E não é a questão da arrecadação para justificar, por exemplo, de não ter um equipamento lá, de não ter um desfibrilador. Não é uma arrecadação de 40 milhões que é apta a justificar a ausência de um Plasil, ou a ausência de um medicamento, ou outras pessoas já às vezes extrapolam, mas que o medicamento comprado já não teria a qualidade tão boa quanto foi. Eu confesso bastante, na eleição passada, apoiei o Tiseu e quando possível aqui defenderei, o que tiver certo na minha opinião, eu defenderei. Mas assim, eu sempre ouvi da boca do prefeito de que, olha, a saúde nós vamos trabalhar, a saúde nós vamos trabalhar. E nós temos condições de ter uma saúde boa, ou dentro do mínimo que se espera. E hoje a gente vem aí reclamação. As pessoas, eu lembro aqui do vereador Augusto questionando lá a questão do SAMU, foi debatida aqui. Se fechou o SAMU por dinheiro, porque não tinha lá 17 mil, algo assim, para inteirar com o SAMU. Mas não se viu o benefício que aquela instalação que nós tínhamos também trazia para o município. Não era só gasto. Aquilo lá também trazia bônus para o município. A pessoa, por exemplo, não precisava esperar uma vaga, era chegar e ser atendida, eram equipamentos de ponta, não era assim.
Agora, se você tratar matematicamente, olha, eu tenho uma ambulância que custa 1.000 e essa ambulância do SAMU custa 10, evidente que você vai encontrar algo para você desligar aquilo. Mas, na prática, o SAMU foi uma grande perda para a cidade de Alumínio. Pelo menos é o que eu entendo, é o que eu defendi aqui à época. E hoje se atende com ambulância? Não se atende, porque não tem motorista. Então, tirou o SAMU e tirou o motorista que trabalhava lá. Então, são coisas assim, não pode, por exemplo, uma pessoa chegar num pronto-socorro, não ter um atendimento mínimo. Poxa, gente, Alumínio, bem ou mal, por exemplo, Araçoiaba, eu falei aqui outro dia, Angatuba tem um orçamento de 45 milhões para uma população de 50 mil. Ou seja, Alumínio ainda tem um orçamento o dobro dessa cidade. Né? E para a gente está ruim, a gente falou aqui, educação e saúde não se brinca. E o prefeito diz, eu tenho esse compromisso com a saúde, manter a saúde, estabilizar a saúde, melhorar o estado da saúde que estava. E a gente está vendo o negócio andar para trás. O negócio está andando para trás, né? Por quê? Porque se tomam decisões sem pensar nos reflexos de que isso vai trazer para a sociedade. Então, assim, resolvemos o problema da saúde, vamos mexer com o médico. Não é isso. Quantos requerimentos nós vamos passar aqui nesse 1 ano e nesses 15 meses aqui de legislatura, indagando questão de falta de medicamento, falta de equipamento para se atender? Enfim, a gente não está vendo solução disso. Então, assim, fica indignado, mas assim, a gente pede aqui à Câmara, nós temos que se unir para tentar debater o problema. Por quê? Porque a Câmara, ao meu ver, a Câmara está sendo, assim, são decisões que não passam pelo vereador. O vereador, quando é surpreendido, é quando o negócio já estourou, já fedeu, como diz o caipira. Né? E nós não temos, ficamos de mão atada, a gente não tem o que fazer. Por quê? Porque são decisões tomadas, e quando são decisões que se combinam uma coisa, a turma muda ainda depois a regra do jogo, antes de ser definido. Então, assim, é lastimável que nesses 21 anos eu esperaria, acreditaria sim, né? Sabendo das dificuldades que se teria, hoje também sou plenamente consciente do que a gente pode exigir, mas assim, a gente gostaria de estar falando aqui, talvez, num outro cenário, sim, reformando lá, fazendo uma inauguração de uma ala nova lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, num outro cenário. Agora, a gente está vindo aqui, gente, para brigar por remédio, por Plasil. Plasil, assim, eu tenho um bebê em casa, é o remédio básico que você tem que ter, né? É aquele remedinho que tem que ter. Você lembra aqueles primeiros socorros que o Detran acho que dizia, hoje que tem que ter naquilo. Né? Se a pessoa faz uma viagem, e hoje não tem. A gente está vindo aqui reclamar por coisas pequenas, né? Por coisas pequenas e que não vê. Tem um erro aí, uma questão aqui de incapacidade técnica aí na saúde que precisa ser corrigida. Precisa ser corrigida. Nós precisamos tentar encontrar um jeito e o prefeito precisa tentar resolver. Porque, como eu disse, o prefeito sabia das dificuldades, mas a saúde também sabia que precisava mexer e era um compromisso de se deixar a saúde dentro de um contexto que fosse o mínimo. O mínimo, ninguém está pedindo aqui o máximo. O aluminense sonhava em ter uma maternidade aqui na nossa cidade. Agora, você já imaginou quem sonhava ter um parto se você não tem um equipamento para se fazer para mobilizar ali alguém numa questão quando ela está tendo uma parada cardíaca? É absurdo. Hoje o desfibrilador é um equipamento tão básico que não deveria ter deveria ter pelo menos uns 3 lá para ter o reserva, porque um estádio de futebol hoje, tamanha importância que é obrigatório ter, e não se tem. Então, assim, são coisas, e aí a gente vê, olha, não vai ter aumento porque a questão não tem arrecadação, por exemplo, aumento aí dos servidores, questão de médico, enfim, do servidor em geral. Mas a gente vê em plena crise, em pleno furacão, entrando o cargo comissionado na prefeitura. Não, sinceramente, não dá. A gente lamenta, né? A gente continua sendo orgulhoso de ser aluminense nesses 21 anos. Né? Fica aqui registrado os parabéns a toda a população de Alumínio. E a gente espera que haja uma reflexão séria sobre isso e que haja uma solução para o problema. A gente não pode deixar pessoas que não têm experiência nenhuma, que as pessoas não andam pelas ruas, essas pessoas se passarem mal, algumas delas nem moram aqui em Alumínio, vão ser socorridas em Sorocaba. E a gente vê, por exemplo, como Sorocaba, o quanto a Câmara tem intervido lá na questão da Santa Casa e em outros assuntos de saúde. Eu tenho certeza que o que foi dito, todos os vereadores aqui, independente de lado político, lado A, B ou C, é uma questão assim que não tem como se discutir, entendeu? É questão de vida
ou de morte. Saúde não se discute, é mais ou menos ordem judicial cumpre. Saúde não se discute. Então fica aí nossos votos de 21 anos, que a gente reflita sobre essa questão aí hoje da situação financeira do município, registrando para festa, para um monte de coisa, eu acho que é uma resposta. Mas para a saúde, a gente tem que pôr a mão na consciência aí, porque basta aqui às vezes ficar à frente da Câmara, você vê um monte de gente aí levando o dinheiro embora da cidade, fazendo o quê? Eu também não sei. Então fica aí meus votos de parabéns para o município de Alumínio, e registrando, é uma pena. E se falou aqui se o Tiseu sabe disso ou não, acredito que deva saber, como acredito que deva saber também que foi uma promessa de campanha que a saúde seria, pelo menos, exemplo, como sempre foi. Temos dificuldades, mas as reclamações aqui são reclamações muito pequenas, se comparado ao poder ainda que a Prefeitura de Alumínio tem. Muito obrigado, boa noite a todos. Iremos ouvir agora a palavra do vereador Eduardo da Delegacia por 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio que aqui nos acompanha, internautas, boa noite a todos. Em data feita, eu me recordo que eu vi jogado ao chão na cidade de São Roque uma propaganda de um indivíduo que falava assim: eu conserto fogão, geladeira, televisão, telhado, encanamento, faço pintura, marcenaria, levo o seu cachorro para passear, tiro o carrapato e berne, pense alguma coisa, eu faço. Era essa a propaganda do sujeito. E por que eu falo isso? Para a gente poder começar a dar nome aos bois. Quando se pediu aqui o vereador falando da experiência técnica que se espera na saúde, é da experiência do seu Paulo Henrique Ribeiro Pimenta que a gente espera. E quando se falou, o vereador aqui em dada ocasião falou que para funcionar algo ele tinha que estar fora, também era o seu Paulo Henrique Ribeiro Pimenta, que tinha que estar fora do departamento de esporte e entregestão para que lá funcionasse alguma coisa. É o nosso concursado na Prefeitura de Alumínio, com um professor de educação física, que até hoje não desenvolveu decentemente um projeto na área do esporte da nossa cidade. É esse o sujeito que recebe hoje encargo comissionado, que na outra administração só brigou com o prefeito quando lhe cortaram as horas extras de algo que nem sequer fazia. Então é esse cara que está acabando com a saúde do município de Alumínio. Que se achava que se tinha um ponto baixo, ele está demonstrando que consegue abaixar. É esse sujeito que, com a empáfia dele, e que pensa saber fazer tudo, daí porque o paralelo com a propaganda que eu lembrei, que está acabando aí. Foi outro dia, salvo engano, fiscalizar horário de entrada, de saída, de troca de plantão, só que não lembrava os horários que não cumpriu no departamento de esporte. É esse sujeito, Paulo Henrique Ribeiro Pimenta, que tem que responder por isso. Aliás, não, que tem que não responder, que o prefeito tem que tirar ele imediatamente da administração da saúde do município, passando a isso a quem tenha conhecimento administrativo e especificidade técnica no assunto. E ele não tem. Então, dado o nome aos bois, nós vamos prosseguir aqui. Falar em picuinha, em perseguição, eu não consigo imaginar que o seu Valdir Carlos Tiseu e o Paulo Henrique Ribeiro Pimenta vão perseguir alguém, vão fazer picuinha. Não é da índole ou do perfil deles fazer isso, meu Deus. Para que eles vão fazer isso agora? Eu não consigo imaginar. Será que eles vão ter coragem de fazer isso? Para acertar um ou outro pessoa que não está contente com a ação deles, vamos colocar na frente, na reta 10, e com um tiro perfilado, matar todos. Eu não consigo acreditar nisso. Quem os conhece, a índole deles, sabe do que está falando. O vereador Arthur Alexandre falou do município, andar com as próprias pernas. Mas para isso, para que os nossos filhos, como paralelo andem, a gente educa eles para que tenham essa independência. E o nosso município, ao longo das administrações do prefeito Tiseu, não teve essa educação. Eu custo acreditar que seja só o depósito dos ovos de ouro da CBA que tenha feito isso, porque a gente tem conhecimento, que foi acreditar que o município era rico, que levou a essa queda exorbitante da arrecadação. ISS que o município tinha, que deixou de ter, sim, só que isso era o prêmio no final do orçamento anual. Nós estamos perdendo porque aqui se criou uma cultura de que não precisava de governo de estado, da União, e a nossa arrecadação foi caindo. Mas ainda assim, falar que o nosso município tem uma arrecadação pequena se comparado com os municípios vizinhos, nós temos que fazer um contraponto. Número de habitantes, quilômetros quadrados de extensão. Salvo engano, a Alumínio tem 87,5 quilômetros quadrados de extensão, e uma população aí que, se fizer um censo adequado, deve estar próxima de 20 mil habitantes.
Partindo do pressuposto que temos aqui 12 mil, 13 mil, não sei quantos eleitores. Então, imaginar ainda assim que o orçamento nosso não suporta isso, com cidades vizinhas, com orçamento menores, com extensão territorial maior e com população maior, sobrevivendo e dando uma prestação adequada de serviço, é absurdo. Citou o vereador e aos ganchos que a gente faz da administração da Câmara Municipal. Nós recebemos 7% de parte das arrecadações que o município gera ao longo de um ano. E, obviamente, caindo a arrecadação lá, vai refletir no 7% que nós temos aqui. No final do ano passado, quando me candidatava a presidente, novamente, para poder enfrentar essa queda de orçamento que nós vimos, conversamos com o vereador Eduardo Bosco e tivemos que exonerar 4 ou 5 cargos comissionados que aqui tinha, para que se pudesse tocar os trabalhos, respeitando o limite de folha de pagamento, respeitando, acima de tudo, o funcionário que aqui é concursado, que não sofreu nenhum tipo de perda em relação ao cargo comissionado. Aí eu pergunto, quantos cargos comissionados o prefeito, vendo a crise e a queda de arrecadação, fez exoneração? Contrário, ele contrata. Cada vez que contrata, é perda de investimento. Por que não aproveita o cargo da prefeitura e não comissiona ele? Porque pelo menos metade do salário já vem sendo pago, porque ele já recebe o seu provimento. Que história é essa de que não tem orçamento? Tem orçamento sim. É só fazer, é só cortar na própria carne. Você acha que é gostoso chegar para um funcionário que está prestando um serviço, um bom serviço na Câmara Municipal, e exonerá-lo depois de 7 anos que ele trabalha aqui? Mas ele tem que fazer isso e não faz. E não sobra dinheiro a nada. Será que é assim? Agora vim aqui, e isso é uma coisa que é uma das lendas de alumínio, né? Rezava-se que a água passava por cima de um boi morto, e no final de manancial a pessoa recebia água, isso anos atrás, quando o prefeito era daqui. Aí a pessoa passou e olhou e falou assim: nossa, se o seu Zé souber disso, ele tem que saber de tudo que acontece no município. Ele foi eleito prefeito do município. Sabe, nós como vereadores não podemos nem sequer cogitar a possibilidade de imaginar que o prefeito do município não saiba o que está acontecendo no departamento de saúde. É ele o gestor público eleito, não é o filho dele, que inclusive está em condição irregular lá. Ministério Público já está acionado, comissão de inquérito concluída, esvaziou o que a Câmara podia fazer. O filho dele é ficha suja, e a lei orgânica do município proíbe a contratação de ficha suja. E é esse sujeito que determina as diretrizes do que acontece no município. É ele e o Paulo. Então como que pode a gente vir aqui e imaginar que o prefeito não sabe? A gente chega num ponto de absurdo na nossa cidade. Sabe, conclui-se o trabalho político, encaminha-se a justiça e agora tem que ficar esperando. Um cara que nem lá podia estar determinando o que se faz no município. É ele, seu Valdir, que conduz tudo o que de ruim tem acontecido na nossa cidade. É ele e os seus mandados, e os seus compadres, que nem compadre deles são. É esse nosso município, refém do clientelismo, do paternalismo, e refém hoje de alguém que nem podia estar lá. Porque na hora de votar, as pessoas podiam ter imaginado também, que votando no prefeito, estava elegendo a prefeito o filho. Mas só que ainda assim, acreditava-se que o prefeito do município de Alumínio seria José Aparecido Tizeu. José Tizeu, desde que foi eleito, não assumiu o mandato de prefeito na cidade de Alumínio, porque o mandato dele está na mão do filho do senhor Paulo. Todas as ações, em todas as diretorias, que aqui não são secretarias, são coordenadas por esses dois. Então, nós vamos ficar aqui chovendo no molhado. Enquanto tiverem no comando do município o filho do prefeito e o filho enteado do prefeito, que é o Paulo, o município de Alumínio não vai andar, e nós vamos ficar aqui vendo as perseguições, né, que a gente tem, por mais que queira se cegar ou ser sarcástico, que a gente sabe que existe, as picuinhas, e eles comandando tudo que de mal acontece na cidade. E, infelizmente, não resta muito a fazer, porque quando a gente faz e finaliza o trabalho, ficar esperando uma justiça, algo que está escrito na lei, que não pode
assumir, e não vem uma ordem para que se exonere esse indivíduo, sabe? E não tem um reconhecimento de nepotismo de 3 filhos trabalhando numa prefeitura com 7 secretarias ou 6 secretarias, é o que tem, é o que nos deixa aqui, não dá nem para falar a palavra, porque talvez fira o decoro, mas pode ter certeza de uma coisa, o município de Alumínio hoje é refém da política do Valdir Carlos Tizeu e do Paulo Henrique Pimenta, Ribeiro Pimenta, que estão fazendo isso agora com a saúde. E o reflexo a gente vai ver daqui a alguns meses. São só essas minhas palavras. Ouviremos agora o vereador Augusto Canto para usar a palavra com 15 minutos para a parte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos assistem, público presente, o nosso boa noite. Iniciar a fala saudando mesmo a cidade, completa aí seu 21º aniversário. Falar da satisfação de estar cumprindo aí o 2º mandato nessa data tão especial. O doutor Alexandre bem ressaltou, né? Quebra-se o vínculo, vamos dizer, corta-se o cordão umbilical definitivamente, né, da cidade. Dizer também, como já foi falado, que o prefeito Tizeu assumiu o mandato com a luz vermelha já acesa, né? Não estava no amarelo, já estava bem no vermelho mesmo. E quer dizer, dentro dessa ânsia de procurar soluções alternativas para que se diminua os custos, que consiga se pagar as dívidas, quer dizer, de fato, às vezes alguma atitude é precipitada, como nós entendemos que foi essa questão dos médicos. Não é a primeira vez, inclusive, que a gente fica defendendo a causa dos médicos, porque é uma causa justa. E dessa vez não há de ser diferente. Rogamos aí ao bom senso do Executivo Municipal. Eu acredito que tenha sido, de fato, precipitado, e acredito, sim, que vai haver aí algum tipo de revisão dessa norma por parte do Executivo Municipal. Por outro lado, dizer também que a mobilização é grande dos médicos, a gente sente isso na rua, e que, aqui o doutor Valente, querido, representando a classe, que sempre atende também muito bem no pronto-socorro, nos atendeu, mas dizer, doutor Valente, que leve também esse pedido aos médicos do pronto-socorro concursados. Eu não falo por terceiros, não falo porque eu ouvi falar, quer dizer, eu já passei por isso, porque a coisa que eu não faço, senhores, é carteirada, né? Eu sou vereador e tal, e como os médicos são de fora, muitos não conhecem a gente. Então, quer dizer, o atendimento no pronto-socorro por parte dos comissionados, primeiro eu quero deixar claro, eu apoio os concursados, né? Nós estamos do lado dos médicos, mas isso não exime da gente fazer também um pedido aos concursados que olhem o seu modus operandi lá dentro, a maneira de atuar. Eu passei isso, né? Eu fui ao pronto-socorro de noite e demorei 1h30 para ser atendido, tendo uma pessoa na minha frente. Quer dizer, não é para acontecer isso. Não é para acontecer isso e acontece. Então nós temos que ser muito claro aqui nos pedidos. Da mesma maneira que está tendo essa mobilização e que a Câmara, eu acho que unanimemente está apoiando a causa dos médicos, nós não vamos nos furtar de cobrar também aos médicos que cumpram essa questão do horário. É inadmissível o que acontece lá. Mais uma vez, ressaltar, a questão do cumprimento de horário nada tem a ver com a questão da mudança proposta para a Prefeitura, que nós somos totalmente a favor da classe médica. Mas deixando claro esse pedido, da mesma maneira que nós estamos empenhados e percebemos que, nesse momento, a gente recebe a atenção da classe médica e recebe o respeito da classe médica, nós esperamos também receber o mesmo respeito e a mesma atenção na hora de cobrar o cumprimento do horário lá no pronto-socorro. São essas as considerações, desejando uma boa noite a todos e pedindo também que o Executivo Municipal reveja essa norma arbitrária, ao nosso ver, e fora de propósito, entendendo, entretanto, o anseio por soluções municipais com relação a diversos trâmites, né, diversos processos que precisam e estão sendo revistos por parte do prefeito, mas entendemos também que esse foi precipitado e descabido. São essas as considerações. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Se não houver nenhum outro colega inscrito na tribuna livre, solicito seja suprimir intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suspender o intervalo regimental. Suspenso o intervalo regimental, passamos diretamente à ordem do dia, onde não há
nenhum projeto inscrito. Com isso, eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 1/2014-L, que institui o dia do motorista e condutor de ambulância. E o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 1/2014, sobre a alteração do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal. Na tribuna livre temos... Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Antes da tribuna livre, eu queria que Vossa Excelência deixar uma mensagem aqui, de que a medida com relação à mudança do horário dos médicos está suspenso. E para futura análise aí. Então, a voz da Câmara aí está valendo alguma coisa. Fica dado o recado do vereador Geraldo Atleta. E temos inscrito a tribuna livre o senhor Armindo J. Berroque, que é o presidente do Conselho de Saúde, com o assunto das irregularidades na saúde municipal. Ele que esteve presente aqui em reunião com os vereadores, como agora não está presente, nós, e não havendo mais nada a tratar, declaramos a presente sessão por encerrada, desejando boa noite a todos.